Fala galera, aqui é Dreyfus Estevão, iniciando mais um episódio hoje do nosso Garage Music e hoje com uma super novidade. A partir de agora, o nosso canal se chama Foco e Fé. Então, se você gosta de consumir conteúdo cristão de alta qualidade, o seu lugar é aqui. Então, agora que você sabe da novidade, compartilha, comenta, manda para geral que logo logo teremos altas novidades aqui. E hoje eu estou tendo a honra de receber o meu amigo Eliel Francisco. E aí, meu Prazer, querido? meu amigo, estar aqui com Prazer, você. uma Te honra. ver aqui para poder falar altas histórias, Meu altas Deus. coisas que a gente tem vivido, que a gente já viveu. Aham, E prazer, meu amigo, você ter prazer. aceitado o convite, estar aqui com a Obrigado, gente. obrigado. É uma honra estar aqui, conhecendo o espaço, conhecendo aqui a estrutura. Muito legal, vocês estão de parabéns. E eu tô muito honrado de verdade de estar aqui. Tem muita coisa pra gente falar, acredito Show. que tem muita história aí pra gente contar do que a gente já viveu, já fez. E é isso. Pô, nos bastidores a gente conversa muito, né, que a gente, né, tá sempre junto. E tem muitas histórias que às vezes você falava assim, caraca, lá no Garage Music ia ser massa, porque às vezes é um momento também que tem de outras pessoas É. consumirem, né? Eu tenho um curso de batera online que um amigo meu fez comigo e eu tenho seguidores, né, num grupo no Telegram que a galera é lá do norte. Caramba. Aí toda vez que lança um episódio eu mando no grupo. Aham. Aí a galera assistindo e tal, poxa, tá maneiro, tô gostando. Aí lá, que nem o Chorus, que foi o primeiro, eles conhecem muito o Chorus lá. Legal. Aí eles gostaram da novidade e tal. Aí eu falei assim, poxa, às vezes é umas coisas que às vezes a gente vive, é umas coisas que às vezes você dá em mentoria, que Uhum. às vezes pode chegar lá, É né? Que verdade. às vezes a pessoa, pô, ouvi isso daqui e tal, a gente podia trazer pra minha igreja e tal. Isso é muito bom. Então, essa oportunidade, né, de Aham. estarmos aqui para poder consumir essas histórias, Sim. reviver histórias e por aí vai. E fico muito feliz de você estar aqui, Léo. Que Obrigado show. mesmo. Obrigado, obrigado você. Eliel, vamos lá, vamos começar o papo. Me fala um É. pouquinho do Eliel, como surgiu, Quem sou eu? quem é você. Lembrando, né, gente, Eliel é. Eu tava numerando ontem, né? Falei, Eliel é diretor vocal, diretor instrumental. Você compõe também, Eliel? Componho. Compositor, produtor e por aí vai. Fala um pouquinho de você aí, Essa, como que- surgiu isso tudo. essa questão da composição, você falou aí, eu tenho muitas músicas guardadas minhas, que Gente, é difícil, eu entendo que é muito um sentimento particular meu, dos momentos que eu estou vivendo, e eu coloco aquilo em letras e em hum, música. Só que eu tenho, cara, eu tenho vergonha de você tá de publicar, brincadeira. é verdade, de gravar. Aonde aflorou mais essa questão da composição foi agora produzindo os teatros, os musicais, que a gente faz as músicas autorais e aí flui legal. Mas Pô, aí são músicas Maria, José, nossa. Jesus, aí é Eu mais lembro que tranquilo. teve uma música que eu ouvi você, né? Você tava, acho que tocando teclado, eu tava gravando alguma coisa. Aham. Eu falei assim, nossa, que música bonita. Eu falei, não, essa música aí é minha. Aí eu falei, não, você fez agora? Eu falei, foi. Porque você fez literalmente pro Pro musical e tal. Eu musical. falei, E gente. é muito legal porque você começa tudo que vem na sua mente, e hoje a gente tem várias ferramentas que possibilitam isso. Uhum. Então você consegue criar arranjo por arranjo, detalhe por detalhe. E aí quando você vê a obra pronta e sendo reproduzida por pessoas, cara, é sensacional. Nossa. É muito legal. Quando eu ouvi, eu falo dessa, eu não tô lembrando, porque eu ouvi você gravando e depois eu ouvi no musical. Sim. Mas eu lembro que eu parei assim, fiquei ouvindo, falei, caraca, a melodia ficou muito É. bonita, E você com a coloca um letra e zozo, um tal. as, umas Porque coisas. quando você vê no musical, você, no caso, vê o todo, né? É, Você não é, vê só a música é. e tá ouvindo, você vê tudo. Então, aonde ela tá encaixando na história e tal. Aham. Mas É, você não tem e vontade, não, cara, eu tenho o desejo no coração de expor algumas coisas, mas eu ainda preciso ter a coragem de parar, sentar, produzir e postar. Acho que esse é o passo que eu preciso dar. E a minha vida sempre foi isso, Dreyfus. Essa questão da produção é muito o que eu vivo desde criança. As coisas foram fluindo na minha vida. Então, quando eu comecei na igreja, eu sempre tive um ouvido muito bom. Eu não tenho ouvido absoluto, mas eu sempre tive um ouvido bem treinado. Então eu Uhum. consegui identificar as coisas. E desde criança as minhas irmãs sempre cantavam. Cara, lá em casa,
Todo mundo canta, desde a minha mãe, as minhas irmãs. E aí cantava e eu ajudava, auxiliava. Aí comecei a tocar teclado. Aí comecei a tocar teclado. Aí minha mãe, vou pagar uma aula para ele, assim, com muito sacrifício. Ela pagou uma aula de um professor que hoje é meu amigo, Laerte, lá de Carapina. E aí ele ia lá em casa, cara, eu fugia dele, eu não queria ter aula, eu queria ficar brincando. Era criança, era molequinho, queria ficar brincando e tal. Aí eu via da janela do apartamento ele vindo, eu descia pela outra escada e ele subia. Era um negócio assim. E minha mãe sacrificando Cadê e tal. Eliel? Eu Sumiu já. meti o pé. E aí minha mãe sacrificando e tal, eu fiz as aulas com ele. Comecei a tocar na igreja, já novinho, assim. Uhum. E aí, nessa questão de tocar na igreja, foi o meu primeiro contato com o ministério. Depois que eu fui começar a cantar. Então, até então, eu não cantava. Você Eu iniciou então tocando. tocando, sempre tocando. E aí, passando o tempo, eu comecei a reger. E aí eu regi um coral de pessoas mais adultas e tinha uma música muito legal que tá na minha mente até hoje. Não vou cantar porque eu estou sem voz. Tem 3 semanas. Mas assim, esse foi o segundo passo que eu tive. E logo depois eu comecei a cantar com adolescentes, as crianças, jovens. Eu sempre fui muito antecipado nas coisas na igreja, porque Uhum. a gente que é de igreja pequena, eu vim de uma igreja muito pequena, né? A gente fazia tudo. Então, ó, som, queimava um tweet, aí eu tinha que ir lá, comprava o reparo. Eu, criança, ia na loja lá em Campo Grande, comprava o reparo. Aí ia pedir ajuda a um menino lá, um baterista da igreja lá, que faz tudo também. Uhum. Fazia, Joninha, saudade. Aí a gente ia, soldava, era uma coisa assim, que a gente resolvia. Então, sempre foi um processo de produção na minha vida também. Uhum. Então, depois desse passo aí que eu fui começar a cantar, de fato. Mas pensa num menino tímido. Eu sou tímido até hoje, só que não. Mas assim, foi um processo muito legal, onde eu comecei a, de fato, querer fazer o que eu faço. E tudo o que eu faço hoje foi Deus quem me deu, foi Deus quem me permitiu e foi Deus quem sonhou para mim. Eu nunca imaginei que eu viveria da música, viveria para a obra do Senhor até então. Porque quando a gente está na escola, a gente, eu quero ser médico, quero ser advogado. Eu fiz administração, mas eu fiz administração porque eu não sabia o que eu queria, né? O que eu não queria era ser músico. Na época, já adiantando um pouquinho, na época da faculdade, a gente tinha uma bandinha, né? E a gente tocava em alguns lugares, alguns eventos governamentais. A gente teve a oportunidade de ir para fora do país, representamos lá a música brasileira, música popular brasileira. E, cara, os eventos que a gente tinha um mês que tinha muito evento, tinha um mês que não tinha nada. E eu sempre pensei no futuro assim, meu Deus, como que eu vou comprar um apartamento, uma casa? Que eu vou viver assim? Porque um mês tem e outro mês não tem. E é aí que eu comecei a estudar outras coisas e comecei a trabalhar com outras coisas. Então, a maior parte da minha vida eu trabalhei com vendas de carro. E isso foi um processo de Deus na minha vida, porque me destravou muito. Então, ali, quando você vai vender um carro, você tem que sondar o cliente, você precisa entender o que, que o cliente quer. Você não vai simplesmente, ó, tá aqui esse carro, custa X, esse carro aqui vai atender o que você quer. Não, você tem que entender. Por último, você oferta um veículo, né? Então, hoje, dentro do que eu exerço, eu consigo fazer muito do que eu fiz lá nas concessionárias para os ministérios. Então eu entendo o ministério, entendo as necessidades do ministério e ofereço um produto de melhoria para esse ministério e aí as coisas fluem. Mas a vida foi essa. Eu comecei tocando, depois regendo e por último cantando, não, por último ministrando, porque eu só cantava. Eu Você não era só back. só back. Eu lembro que eu estava numa igreja e a gente cantava, nós cantávamos em 3 pessoas. A filha do pastor, uma amigona minha e eu. E aí a filha do pastor era desinibida, tá ali, né? Já conhece tudo, Uhum. já caiu na graça das pessoas. Aí tinha a outra menina que era uma bênção e tinha eu que fazia as vozes, que eu só abria e tal. E eu ficava muito confortável quando a filha do pastor estava, porque ela geralmente ministrava. Quando ela não estava, a outra menina ministrava. E sempre ficou assim. Então eu nunca precisei ministrar.
Então eu comecei com a ministração, de fato, há uns 7, 8 anos. Então não é Bem desde sempre, recente. bem recente. Para o que a gente vive hoje, é muito recente. Mas eu queria tentar ver se você consegue me entender na colocação. É, você atribui esse lance de saber ou de ter aprendido, né? A divisão vocal pelo fato de você tocar teclado? Vou te explicar por quê. Já fiz parte de igrejas que tinham maestros e os maestros não cantavam nada. E chegava lá, ele ensaiava o coral, ele passava as vozes, e muitas das vezes eram tecladistas, né? Aí eu falava assim, poxa, como o cara não canta nada e o cara tá Aham, passando voz? aham, aham. Você botava o cara pra cantar na roda, assim, você fala, nossa, o cara tá ruim de cantar. Porém, para passar a voz, ele passa, não, essa daqui é tal. Sim, Então você atribui a isso, eu acho que sim, sim. é um caminho, né? Essa questão de não saber cantar e saber o conteúdo é muito uma matemática, né, Dreyfus? Então, o maestro ele não precisa ter um timbre vocal apurado para poder passar voz, porque tá tudo ali Hum, muito desenhado. Então, quando se fala de antigamente, as aberturas vocais eram muito pareadas. Subo um, subo o segundo, subo o terceiro grau, subo o quinto grau. Hoje a gente tem muitas notas dissonantes. Hoje o coral tá muito diferente do que era antigamente. Então, antigamente, o fato de eu estar tocando e vivenciando justamente os bastidores, passando, escolhendo nota. E a Assembleia é uma escola, né? Eu vim da Assembleia de Deus raiz mesmo. Então lá a gente era a oportunidade, o irmão era uma música com quatro não, notas, é né? exatamente. Começa em um. Vamos ouvir o irmão fulano. Aí irmão fulano vai, vamos cantar o hino. Não, não. A igreja escolhia o louvor. Ele cantava dois e a igreja escolhia o terceiro. Esse era o terror. Por quê? A igreja escolhia qualquer louvor. E aí isso fortificou muito em mim o fato de entender escala, campo harmônico. Porque, beleza, tirei em ré. Mas tá em ré e agora? Que nota que eu vou jogar? Então isso fortificou muito, cara. Muito, muito antes de estudar sobre. Quando a gente tem essa vivência com o instrumento, o nosso ouvido ele vai aprendendo os caminhos. E hoje eu não acredito que eu estou nem no meio do conhecimento que eu quero adquirir, devo adquirir. Mas hoje eu consigo entender, eu consigo prever. Então, por exemplo, no seu timbre de voz, eu consigo entender qual é a nota que você cantaria facilmente. Uhum. Entendeu por quê? Porque o meu ouvido está educado. Então eu fui educado e o teclado, sim, foi um parceiro e é um Rapaz. parceiro sensacional para isso. Você me fez lembrar coisas do passado, assim, que eu achava muito massa. Aham. Aí eu queria que a gente relembrasse isso daqui. Isso era um desafio, eu acho que, tipo assim, quase impossível, né? É, Porque mesmo que a pessoa escolhesse a música, quando tocava uma música que já estava tocando há muito tempo, ou que moleza. tocava direto, porque existe isso, saindo da harpa, vamos cantar aqui o hino 5. Aham, Então, tipo, domingo que eu tocava o hino 5, aí aham, na terça-feira, na quarta-feira eu tocava o hino 5, é, né? Junto com outros, lógico. aham. Mas quando chegava o hino que, tipo assim, que hino é esse? 500, número 500 da harpa Que cristã. hino é esse? E o mais engraçado era quando a pessoa cantava e não sabia o ritmo, Não, aí ela entrava tipo. Vou terror do cantar um baterista. aqui. Deus prometeu com certeza. Chuva. Esse seria o ritmo. Aham. Chuva de Mas aí tinha pessoa que cantava, Deus prometeu com certeza, chuva. E Aí tipo, não fica. é. É, Aí a é, é. pessoa fica. Tan, 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 tan. E rapaz, eu sempre tive um problema que é a cara. A minha cara, a minha cara, sério, a minha cara não disfarça. Ai, Até Jesus. hoje quando uma dica aqui para as pessoas que, né, trabalham comigo. Hoje, quando eu tô muito insatisfeito, eu cruzo o braço, aí eu coloco a mão aqui. Aí, Emelice, minha esposa, que sempre tá do meu lado, ela olha pra mim e fala: descruza os braços, tira a mão do rosto. Porque a minha cara não disfarça. E nas igrejas era assim, eu ficava indignado. Eu pensava, Nossa. como que esse irmão não consegue cantar no tempo da música? Ele corta aí, é o baterista que sofre. O baterista que sofre. Mas, cara, isso foi uma escola pra gente. Hoje, se acontece, a gente consegue contornar de uma forma
que a igreja não sofra Não e sinta, não não perceba. sinta, e isso amadureceu. E é aí que está uma grande diferença dos músicos da atualidade, os músicos que estão chegando agora. Eles não passaram por isso. Então, tudo que acontece, isso eu falo em capacitação, tudo que acontece de novo gera um espanto, uma estranhez nas pessoas. E aí as pessoas transmitem isso e a igreja percebe. E a gente tem que fazer de tudo para que a igreja não seja atrapalhada no momento da adoração. Esse é o nosso papel, é conduzir a adoração. Aí, se acontece alguma coisa fora do script, do programado, e você não tem habilidade para contornar aquilo, aí você falha na missão. Eu falo isso nas minhas ministrações, às vezes, quando acontece isso, de. Ah, aconteceu alguma coisa errada. Gente, fecha o olho e vai. Porque se você fazer aquela cara de espanto, É, principalmente quem toca, é, né? Que fica fazendo aquela cara, tipo, olha pra um lado, olha pro outro, tipo, pra onde? Cara, segue é, quem tá cantando é. e- Já passei muitas coisas, Dreyfus, olha, já esqueci letra, cantando em congresso. E Nossa! é aquilo, acabou a letra, você vai ministrar, vou falar com as pessoas, deixa a igreja cantando. Cara, acontece, mas você precisa contornar para você não passar uma situação constrangedora ali. Imagina. Cara, eu lembro uma vez que eu cantei a letra de uma música com a melodia de outra. Nossa! Pensa que loucura que deu certo, funcionou. Acho que eu compus ali em cima da hora. Deu certo, assim, todo mundo percebeu, né? É, cara, teve uma vez na igreja que eu tô agora, que tem uma parte da música Há poder no nome de. Tem uma parte do Um Exército Surgiu. Não, é outra parte, é uma versão da Soraya Moraes que eu nunca tinha cantado. E eu só sabia a primeira e a segunda parte da música. E aí colocaram na projeção lá a letra e eu não sabia como cantava aquela parte. E a igreja lotada. Cara, aí eu fui lendo e fui colocando dentro da. Bonito lá, ó. E foi. Aí quando chegou no coro, voltei no coro legal, a igreja foi tranquilo. Cara, você precisa. Pessoal, essa daí é uma versão nova Exatamente. E hoje, como a gente tem infinidades de a gente estava falando versões. até sobre isso no bastidor, né? De algumas músicas, principalmente americanas, que quando a gente traz para o português, elas às vezes até perdem a essência, né? Perdem. Sim. Cara, que loucura. Fica estranho Você fala, poxa, não parece a mesma música. Não parece. Tem pessoas que adaptam muito a realidade deles. E quando a música ela é criada, e eu falo como quem compõe, quem produz, a música ela tem uma frequência que é uma frequência específica. Eu quero criar essa música com esse propósito, então eu vou trabalhar essa frequência aqui. Todo mundo sabe que se você quiser fazer chorar, você joga uma nota menor, um acorde menor e faz um fundo musical em nota menor. Cara, eu quero alegria, vou trazer uma nota maior, uma nota vibrante. Né? Então, quando a música é projetada para o timbre daquela pessoa que está ministrando, que vai o artista, Uhum. né? E com o sentimento que eles querem colocar. E aí você pega aquilo lá e troca para sua realidade. Aí você abaixa 3 tons da música, aí você muda o ritmo da música. Cara, a igreja. Rapaz, isso é uma coisa que eu confesso pra você que eu já senti muito. De às vezes eu ouvi uma música. Vou dar um exemplo aqui. A Florzinha tá cantando uma música aqui nesse tom. Aí uma outra pessoa vai cantar, seja homem ou seja mulher, mas às vezes não consegue cantar nesse tom e baixa tom. Cara, É, parece que a música fica morta. cara. Então aí faz sentido isso daí que você tá falando. Principalmente quando um homem quer cantar uma música de uma mulher. Cara, você pode Caraca. produzir uma música top, pode ficar legal. Mas aí você tem que pensar, a gente que canta, a gente tem que pensar qual que é o nosso papel, fazer cantar, conduzir a adoração. Agora eu tô falando de ministério de louvor, não como Uhum, cantor individual, sim. tá? Como ministério de louvor. Qual é a porcentagem de mulheres e homens que estão dentro da igreja? Geralmente, a igreja tem muito mais mulher do que homem.
Então, quando Uhum. você pega uma música em tom feminino e coloca numa região baixa, a mulher ela não vai cantar na sua voz plena, ela vai cantar balbuciando ali, porque tá desconfortável para ela. Ou ela canta naquela região baixa, ou ela aguda, oitava voz, vai ficar muito agudo e vai ficar desconfortável. Quando você abaixa o tom, aí a música fica morta porque a massa não está cantando com você. A massa não está participando. E a gente tem que se preocupar com isso. Então, quando eu canto, geralmente eu canto em tons médios, médios agudos. Por quê? Porque eu quero fazer com que a massa da igreja, que é o percentual maior de mulher, cante comigo. E aí você tem aquela sensação de igreja participando, de igreja adorando. Então você não tem que pensar só em você. E isso é o erro de muitas pessoas que traduzem as músicas lá de fora, que querem jogar para a realidade de si próprio e acaba danificando uma obra que era muito bonita numa língua e ficou feio pro português. É, Isso rola muito também no pentecostal, né? Nas músicas pentecostais, porque você vai ver as músicas pentecostais, geralmente elas são mais vibrantes, mais gritantes. é, Porém, se você pegar uma pessoa que não tem esse costume de cantar pentecostal e bota ela pra cantar pentecostal, ela meu amigo. vai Não, cagar a não, música não vai, todinha. Tipo, às vezes tem até a voz bonita e tal. Por isso que isso tudo, é, essa mentoria é importante, né, Léo? é, Acho que eu vi um tempo atrás aí que você foi até para fora do estado para poder dar umas mentorias, sim. né? Aí vamos entrar um pouco nessa parte de mentoria. Como tem sido? Porque com certeza você chega lá, ou você chega, já chegou em algumas regiões, em alguns lugares você falou assim, gente, é difícil. Ou às vezes é até legal assim, mas aquele lance de fazer o trabalho errado, mas não porque tô fazendo errado, é porque às vezes Não, tipo, não tem um não norte, tem não um tem um norte. Isso objetivo. aí. De muitas igrejas que eu fui, isso que despertou no meu coração, muitas igrejas que eu fui cantar como convidado, eu vi que a igreja tinha um bom som, a igreja tinha uma boa equipe, bons instrumentos, boas pessoas, mas o louvor não fluía, não funcionava. E aí você via, eu via diversas coisas que eu falava, caraca, se essa pessoa corrigir isso aqui, Já muda muita vai coisa. ser diferente. Se essa pessoa falar dessa forma, vai ser diferente. E comecei a pensar sobre isso. Mas esse processo, antes de falar sobre a capacitação, vou falar do processo de chegar à capacitação. Esse processo foi algo que Deus colocou no meu coração e é uma ordenança de Deus para minha vida. Cara, Dreyfus, eu falei para você que eu vendia carro. E sim, no mercado é muito bom o salário de um vendedor de veículos e eu estava muito satisfeito. E Deus usou uma pessoa e chegou e falou para mim: vou fechar todas as portas até você fazer o que eu mandei você fazer. E especificou tudo assim, ó. Pá, tá, 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 tá. Nossa. Cara, foi de Deus, foi muito assim, foi muito Deus. E aí eu, batendo metas, tudo certo. Eu fui mandado embora, cara. Fui mandado Rapaz. embora. Aí tem e-mail, falei, não, vou conseguir outro emprego. Aí consegui outro emprego, bati a meta, tudo certo. Meu gerente foi, me mandou embora. Com 2 anos de casa só. Na concessionária eu tinha bastante tempo, mas nessa 2 anos. E aí, nesse meio tempo em que o Senhor falou e eu fui dispensado, a minha esposa começou a trabalhar e foi promovida na empresa. Porque a minha oração como humano, né, como pai, como marido, provedor, chefe do meu lar, era, Senhor, eu faço, mas eu não quero viver dependendo, eu não quero que minha família passe necessidade. Eu não Sim. quero, eu quero ter um padrão de vida que eu consiga te servir sem me preocupar. Claro, me preocupo normal, né? As Sim, contas sim, chegam, sim. mas sem querer, meu Deus, viver dessa provisão. E eu admiro quem vive. Glória a Deus por isso. E o Senhor honrou a minha oração. Então ele levantou a Emelice no emprego dela e quando eu fui mandado embora, a gente sentou e aí eu falei, amor, eu acho que é agora que Deus quer que eu comece a fazer isso. E aí ela falou, tô com você, vambora, eu seguro as pontas. E Dreyfus, foi coisa de 2 meses. Rapaz. 2 meses, e aí eu comecei a dar as aulas, comecei a trabalhar as capacitações, tudo pequenininho. Depois eu peguei uma banda, peguei uma cantora, aí fui pegando igreja, 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 igreja. Então, esse processo de observação fez com que eu, ao longo do tempo que eu fui ministrando, montasse um conteúdo
pautado na palavra e em técnicas, porque são coisas simples. Você tá lá na frente, tá cantando, a irmã tá cantando com o celular na mão. Às vezes não tá nem lendo a letra, é só um ponto de fuga. É só um ponto de, sabe, tô nervosa, tô nervoso, Rapaz, não quero nem estar aqui. eu vi isso numa live esses dias. Eu falei assim: não, isso não é verídico, não. A É, mulher realmente cantando aqui com o microfone e eu é, com o telefone assim. aham. Aí, isso aqui é. É isso aí. E aí, eu falo muito. Hoje a maioria das igrejas os cultos são transmitidos. E qual que é a imagem que você está passando para as pessoas que estão te assistindo de outros lugares do mundo? As pessoas não sabem o que que você está vendo ali no seu celular. Você precisa passar uma segurança, você precisa passar uma conexão com as pessoas. E quando você está ali no celular, você está ignorando quem está ao seu redor e principalmente quem está do outro lado da tela. Cara, é muito complicado. Então, algumas regiões, eu tive a oportunidade agora de ir para a Europa. E lá eu ministrei em algumas igrejas e capacitei algumas igrejas. Foi uma experiência surreal. Surreal, Dreyfus. Porque os problemas que eu tenho aqui no Brasil, em vários estados que eu já estive, são os mesmos problemas que eu tenho lá, em Uhum. outro país, outro continente. Só que a forma de tratar é diferente. Hoje aqui, a gente tem uma mão de obra em massa. Eu tenho muitas pessoas que eu consigo corrigir, eu consigo apertar um pouco mais. Lá não, cara. Lá a pessoa tá na igreja, se você aperta, ela vai para a igreja que tá do lado, vai para outro lugar, ela sai, sabe? Isso. A, a rotatividade de músicos é diferente. É diferente da onde a gente serve. Hoje nós temos 300 pessoas no ministério. Em outras igrejas são 10, 15, quando é muito. E são Isso 15, já é muito. já é 15 já é muito, muito. já é muito. Você pensar ali, não é a realidade de muitas igrejas. E aí eu vou analisando os mesmos problemas, mas a forma com que eu passo é diferente, porque você precisa incentivar o povo. Em outros lugares, você precisa falar, ó, pelo amor de Deus, ó, você tá cantando, você tá encostado na parede lá, igual uma largatija. Cara, você tá mostrando insegurança. Ah, você tá cantando, você não sabe a letra da música que você escolheu para cantar. Você tá cantando, você fica ali de olhos fechados o tempo inteiro. Que conexão é essa que você está tendo? Você está se preocupando com quem? As pessoas pensam, Dreyfus, que a gente sobe no altar para adorar a Deus. Isso é muito importante. E eu tenho muito temor em falar isso. Nós estamos sim adorando a Deus, mas adorando a Deus em serviço. Nós estamos servindo pessoas. Nós somos um ministério, por isso que é ministério de louvor. Nós somos um ministério. A gente está ali para trazer a adoração daquelas pessoas. Pessoas que estão na igreja, que entram ali desconectados, com muitos problemas, que eu e você vivemos, Sim. problemas que todo mundo vive, problemas em casa, problemas com contas, problemas, enfim, com familiares. E aquelas pessoas, a última coisa que elas pensam é levantar a mão e adorar a Deus, que elas vão para lá como um ponto de fuga, porque elas sabem que a igreja pode ajudar, mas elas continuam pensando naquilo e O não se pensamento conectam ao continua. culto. E o nosso papel é, ou vamos, você está aqui, traz seu problema para o altar, entrega aqui ao Senhor, que o Senhor vai resolver. Você pode levantar a mão, aí entram palavras poderosas que a gente coloca, nunca ordem, né? Mas você tem motivo para levantar a mão, você tem motivo para agradecer ao Senhor hoje, independente do que você está vivendo. E aí você começa a trazer. Agora, como que você faz isso de olhos fechados? Então você tem um púlpito que tem 5 metros, você está rente à parede e fica aqueles 4 outros metros ali na sua frente. Isso demonstra um afastamento, uma insegurança. Você não olha nos olhos das pessoas. Então a capacitação, ela vem para pegar esses pontos importantes, técnicos e também espirituais, porque não adianta de nada você entender isso e não entender o seu chamado, não saber o que que é uma adoração, o poder de uma adoração, as palavras da adoração. Então, não adianta nada. Então, a gente pega a parte técnica, a parte espiritual e ativa esses pontos. Eu falo muito em aula que é como se fosse um quarto escuro cheio de interruptores. Então, tem interruptor em tudo qualquer lugar. Tá tudo ao alcance da mão. Algumas pessoas até fazem coisas, mas não sabem o que estão fazendo.
E aí, quando você faz com entendimento, então você é um baterista. Peraí, eu quero fazer uma virada aqui, porque eu sei que esse momento da música vai impactar, é um momento que vai crescer, o ministro está crescendo, então eu tenho essa liberdade de influir. Mas você tem que ser intencional. O grande problema é que as pessoas sobem no altar, os ministérios sobem no altar no modo automático. Eles não sobem com a intenção de, eles sobem para adorar. Aí fecham os olhos e adoram. E aí pessoas que às vezes estão ali na igreja tendo uma última oportunidade, sabe? Não, eu tô cansei da minha vida, vou lá para ver se Deus fala comigo. E aí você que está ministrando ali está só preocupado com a sua timidez, com a sua vergonha, com a sua performance e não entrega para aquela pessoa que o Senhor colocou no seu coração, porque a sua timidez te interrompe. Então, a capacitação vem para destravar isso nas pessoas. E tem fluído muito bem. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso. Rapaz, você falando isso daí me fez lembrar de uma história de um amigo meu que ele fala que ele fez essa oração de ir pra igreja. Deus, eu vou lá Meu e eu quero Deus. que o Senhor fale comigo, senão, Meu tipo, Deus. né, vai saber Deus o que ele ia fazer, né? Sim. Aí ele foi na igreja, a sorte que ele foi na igreja e Deus usou o ministro para A só- poder isso Foi daí. Deus, né? Foi Não, Deus, é. realmente, porque é triste quando você chega numa igreja e você ouve o ministério cantando infelizmente, né, eu digo isso por ser músico, músicos que tocam para eles, né, baixo que quer fazer um montão de coisa, guitarra que quer fazer um montão de coisa e tipo a música que É. se vire, vamos botar assim, o sentimento da música. Ah. É vocal o ministro que tá cantando, mas o vocal quer cantar mais que o ministro, quer fazer coisas que. Não, eu tô falando É isso uma porque competição, né? a gente já rodou, cara. A gente já. A gente não tira isso, ah, não, tô tirando isso da minha cabeça ou de coisa que eu tô vivendo. Não. Uhum. É coisas que a gente já viu há muito tempo atrás, que você fala, pô, a galera tá se Degladiando. degladiando entre elas. E, É. tipo, a igreja que Não se é, não lasque. é, eles não são um corpo. Isso aí. Eles são vários corpos em cima de um lugar e então tá todo mundo gritando. A gente Sim. fala de fritando, né? É. Tá todo mundo fritando ali no instrumento e tal, os vocais não estão conectados, porque os papéis não são claros. E os Isso papéis aí. têm que ser claros. O ministro tem um papel, os vocais têm um papel, o talkback tem um papel e a banda tem um papel. Se a gente entende isso, a gente consegue sincronizar tudo. Isso aí. Agora, quando a gente não entende, e é a maioria das grandes igrejas, tá, Dreves? Sim. Igrejas que eu entro para capacitar, tem igrejas que eu tenho conversas, na maioria eu tenho conversas com os pastores, até para ajustar a liturgia da igreja, porque atrapalha muito. Até para ajustar o posicionamento, tem muitos pastores que hoje exercem a função de líder de ministério de louvor. E, cara, isso é um problema muito grande, porque o pastor ele tem a função de abraçar, acolher, corrigir, mas quem dá o não, quem faz a parte técnica é uma pessoa específica, né? Aí a gente vê como funcionam as coisas. Eu sou o policial ruim da história, né? Então eu tenho que estar corrigindo, eu tenho que estar advertindo, eu tenho que estar ali colocando para que o ministério ande. E aí quando o ministério, quando uma pessoa se sente chateada, porque acontece, é natural, essa pessoa vai até o pastor. Aí o pastor abraça, acolhe, mas olha, meu filho, você precisa seguir nisso aqui, Deus te abençoe. Vou conversar com ele. Esse é o papel. Agora, a visão de um pastor é geralmente de quê? Abraçar, acolher. Então você acaba vendo muitas coisas em igrejas grandes, né, renomadas, que você. Cara, é muito problema, é muita coisa junta, Andrés. E a gente chega ali para. Eu faço sempre uma audição antes, né? Primeiro eu tenho uma conversa com o pastor e com o líder para alinhar a visão, que aí eu vou falar de acordo com o que eles querem, o que eles Sim. precisam, e depois eu faço uma audição com todo o ministério. Aí nessa audição eu vou começando a anotar. Rapaz, é cada coisa que você vai anotando. Você fala, meu, eu vou ficar aqui 5 anos trabalhando isso, mas infelizmente a gente não tem esse tempo todo para trabalhar o ministério. Mas flui assim, Você faz uns reparos leves, emergenciais. emergenciais, isso aí. Isso é a correção. Então, quando a gente está falando de algo que já está atuando, um ministério que já está atuando, aí é correção.
Então, ó, vamos corrigir isso aqui, e aqui vai ser dessa forma. Depois da correção, a gente vem agregando conhecimento. Eu lembro na Itália, eu fui para lá, eu fui para Lisboa, depois eu recebi o convite para ir na Itália dar uma capacitação para a igreja e foi muito de Deus, porque a igreja eles falam que eles estavam na caverna. O pastor tirou o ministério de louvor todo da igreja, não estavam cantando. Que isso, gente? Tirou muita guerra, muita coisa, sabe? Coisas que nós vivemos em todas as igrejas que nós tivemos. E o pastor teve essa decisão. E aí coincidiu de eu estar na Europa. E aí, não, vem aqui na minha igreja. E aí eu fui lá. E aí não foi corretivo, foi ensino mesmo. Então a gente teve lá 2 dias de capacitação e foi pancada. E assim, o pastor, eu ia falando e o pastor ficava rindo, olhando pra minha cara. Aí eu ficava pensando, meu Deus, será que eu tô falando, será que eu tô falando alguma coisa errada? Ele tá, né? Não, mas no fundo, talvez ele tava assim, rapaz, isso tudo que eu falo, mas. Exatamente isso. Quando a gente foi lanchar logo em seguida, ele falou: Eliel, é tudo que você falou, eu falei aqui. E o Senhor trouxe você aqui para falar com eles, porque eu não consigo trazer. E é por causa dos papéis. O papel não tá, sabe? A gente precisa entender os nossos Não, papéis. e eu fico triste com isso, porque não é desmerecendo Não, ou querendo jamais. engrandecer uma outra pessoa. Mas às vezes isso acontece no nosso meio, ao ponto das vezes você falar alguma coisa, não, ó, vamos seguir por esse caminho, tal. E pessoas chegarem e falaram assim, tipo, dá a mínima. Aham. Aí vem uma pessoa de fora, fala a mesma coisa que você falou. Nossa, Não. que bênção! Ah, E as pessoas pensam que a gente não vive isso, né? Hoje eu faço isso em igrejas e eu sou líder de um ministério, faço parte, estou líder de um ministério muito grande, de uma igreja muito relevante. E eu tenho esses mesmos problemas, né? De pessoas, são pessoas, em qualquer lugar que a gente estiver, são pessoas. E aí, o que que a gente faz? Capacitações. Então, nós trouxemos a Gabi Sampaio, já foi lá na igreja para dar uma capacitação pra gente. Eu trouxe alguns amigos meus músicos para poder dar uma capacitação. Você sabe, você estava uhum. lá, você já deu capacitação, porque a gente pega pessoas referência nas áreas para poder falar. Isso acontece em todas as igrejas, cara. Às vezes, a gente que está ali no convívio do dia a dia, a pessoa não entende que o que a gente está falando é para o bem dela, é para que ela cresça, para que ela desenvolva. A pessoa leva para um lado de uma história negativo, um lado pejorativo, e nunca foi a intenção, nunca é a intenção, né? Eu estava conversando, inclusive, com um baixista e ele falou que ele recebeu uma instrução para poder adverter outros baixistas, né? E ele falou: olha, eu não consigo, não me sinto confortável com isso, porque eu não tenho o cargo. Eu falei, cara, você não tem o cargo, mas você tem a autoridade. Você é autoridade no assunto. Você é um dos melhores baixistas. Você tem autoridade para falar. As pessoas te admiram. É a forma com que você vai falar que vai mudar tudo, né? Então você tem a liberdade de chegar, e aí eu dei essa palavra como liderança dele. Você tem essa liberdade de chegar e conversar. Fulano, poxa, vamos fazer isso aqui. Cara, evita tocar, deixa seu grave muito grave, seu baixo muito grave, não. Ah, tira o médio. Ó, sabe, esse compartilhamento. Então, dentro do nosso ministério, já falando do atual, a gente tem esse processo que a gente chama de nivelamento. Hoje eu tenho músicos excelentes e tenho músicos que estão em aprendizado, que estão construindo uma história. E a ideia é que os músicos excelentes compartilhem o conhecimento com quem está ali para que todo mundo esteja no mesmo nível. Mas eu te pergunto, acontece? É difícil. É difícil porque não só a ponta de cima, mas a ponta de baixo às vezes não tem a humildade suficiente para reconhecer que para a gente melhorar, a gente precisa reconhecer e aceitar. Aí a gente busca conhecimento e melhora. Então, a ponta de baixo não tem essa humildade, esse entendimento de receber uma crítica de alguém daqui para crescer. E, cara, eu sou muito fã de crítica, tá? Paz, Sou muito fã. isso é complicado, porque
as pessoas recebem crítica na igreja. O pior é quando você recebe crítica num. Fala assim, por mim, né? Porque eu cresci na igreja, musicalmente e tal, mas eu comecei a tomar vamos botar assim, umas pancadas, As umas baquetadas. baquetadas, quando eu comecei a tocar fora. Entendeu? Ao ponto de eu falar assim, cara, e isso é triste, eu falo isso de mim, Eliel. Hoje, se eu pudesse mudar muita coisa do que eu vivi, do que eu passei, eu teria mudado. Ah, imagino. Porque, como é que eu posso dizer? É horrível você é, ter que ver que você tá errado, que você tá ruim, pra você falar assim, não, eu preciso melhorar. É o Entendeu? processo. Então, tipo, tem situações que eu poderia não ter vivido. É. Mas, tipo, me acrescentou muito hoje, Só- porque hoje, quando eu chego pra alguém pra poder falar, pra poder estudar, pra poder. Entendeu? Uhum. É igual eu tenho os meus alunos e tal, eu falo do meu aluno que hoje toca no Ministério de Louvor e eu não vejo problema em falar o nome dele, do Guilherme. Ah, Hoje é um menino que ele tem 16 anos, que eu sentei de frente com ele, né? Ele já fez aula com outro baterista e tal. Quando eu cheguei na fonte, aham. ele já era baterista. Aí eu cheguei pra ele e falei assim: o que que você quer? Ótimo. Aí ele falou assim: ah, eu quero aprender a tocar e tal, e eu quero entrar pro Ministério de Louvor e tal, fazer o processo, né? Eu falei, beleza. Eu falei assim, então vamos lá. Aí comecei a passar algumas coisas com partitura com ele, pra ele ter uma base de leitura. Não é aquela coisa assim, ah, ele vai ler, vai tocar lendo. Não, Aham. é pra ele ter uma base. Pra depois, possivelmente, ele chegar no outro professor, ah, eu já sei o que que é isso, o que que é isso, e daqui eu sigo. Até profissionalmente, se ele quiser seguir uma Sim, área. é. Aham. Aí eu falei assim, tá, e musicalmente, o que que eu posso acrescentar pra ele? Aí eu falei assim, Gui, vamos fazer o seguinte: a gente tem que botar na cabeça que treino é treino, jogo é jogo. É igual galera aí que joga profissional e Boa, tal. boa. Então, tipo, não adianta a gente ficar só treinando e não adianta a gente só querer jogar. O problema tá aí. Tem pessoas que só querem jogar, não querem treinar. Boa. Aí ele falou assim: tá. Falei assim, então vamos lá. O que que a gente vai fazer? Nós vamos chegar aqui, toda semana eu escolho música, você escolhe música. Eu tenho um programa no computador lá que tira a bateria da música e você Bota o vai menino pra fazer. tocar a Vera. Aí ele, tá bom. Ele já tocava um pouquinho e tal, comecei a botar um montão de coisa e botando música Sensacional. difícil e tal. E nisso daí ele foi desenvolvendo. Eu falei assim, beleza, você já treinou bem, tá na hora de jogar. Aham. Vai ter audição de não sei o que dos jovens, vai fazer. Aham. Caraca, ficou desesperado. Será que eu consigo? Não sei o que. Eu falei, não, filho, se você não passar na próxima, tem, você vai fazendo e tal. Foi, passou, é uns caras que tá tocando direto hoje. É. Mas é o que eu falo com ele. Se um dia você não quiser fazer mais aula comigo, que você fala assim, pô, tô fazendo aula com o Dreyfus e pra mim não tá resolvendo nada. Cara, vai fazer aula com outro. Uhum. Mas continua fazendo aula. É isso aí. Porque, infelizmente, a gente tem pessoas que são assim. A pessoa tá fazendo aula, já aconteceu comigo. É, Passei na audição, acabou. Tchau. tá bom. É porque o propósito da pessoa não é aprender, é estar. A pessoa quer estar ali. E hoje a gente está numa vitrine enorme. Isso foi um conselho que o nosso pastor deu para mim. Ele é, você está numa vitrine. As pessoas vão querer usar você. Você precisa ter muito cuidado com isso. Porque é natural, cara. Você Sim. é um dos melhores bateristas da Fonte. Se não o melhor. Não é puxando sardinha, não. Mas eu gosto de honrar. Os É terceiros ali. fato. É fato, é fato. As pessoas querem usar você para crescer, aparecer. As pessoas não querem aprender com você. As pessoas não querem tocar como você. As pessoas querem usar o que você tem para. Cara, engraçado que isso é uma coisa, eu falo isso direto com ele. Eu cheguei até a agradecer. Eu falei assim, um dos bateras que a gente tem lá, ele falando negócio de capacitação, na época que a gente tava fazendo e tal. Eu falei, não, pô, aí você fala, não sei quem fala, não sei o quê. Aí ele falou assim, não, pô, você também vai falar. Eu falei, você tá doido, pô, vou falar o quê? Rapaz, eu fico até emocionado quando eu falo isso. Eu fico emocionado com tudo, né, mas beleza. Aí ele chegou e falou assim comigo, não, nego, tá doido, rapaz. Olha o que que você viveu. O Aham. que você viveu, ninguém da gente viveu.
Então, o que você compartilhar com a gente já é muita coisa. Aham. Porque a gente nunca viveu. Aham. Ele falou assim como esse batera tem isso em específico, eu tenho isso em específico, você tem isso em específico. É. Ninguém viveu. Aham. Aí eu parei pra pensar, falei, cara, é mesmo. É verdade. E tipo assim, são coisas que às vezes a gente menospreza porque a gente viveu e a gente acha que não é capaz de passar, mas são coisas que às vezes são situações que a pessoa quer saber como é que é, entender e tal. Eu acho que até o propósito desse Garage Music, a gente falar sobre bastidor, é pra gente traçar caminhos para as pessoas, mostrar que muitas coisas que as pessoas estão vivendo hoje, a gente já passou e é natural de acontecer, Sim. ou mostrar caminhos que as pessoas não devem seguir. Ó, você vai ter se você seguir por aqui, você vai ter um obstáculo muito grande. Então, ó, desvia disso, porque eu passei, eu caí ali. Desvia desse caminho, vem por aqui, é melhor. Né? Então, a ideia de compartilhamento é essa, é você mostrar os caminhos. Né? Cara, em muitas coisas eu errei. Você falou também que você voltaria atrás, eu voltaria atrás em muitas coisas. Mas quando a gente toma uma pancada, e igreja é diferente, agora num ambiente profissional, é outra coisa. Eu fui cantar num evento, pensa, músicos do Brasil inteiro Nossa. representando MPB, num ambiente fechado, e a minha banda era a banda principal. Nossa. E eu com esse swing na voz toda, e assim, essa americanizada que eu gosto de dar, cantando MPB. Nossa. Aí, rapaz, aí no final, veio um rapaz que eu não conheço, e ele falou, achei interessante a forma com que você canta, mas não tem nada a ver com a música popular brasileira. Por quê? Porque eu pegava as músicas e botava um iê, um iai. Cara, aquilo entrou no meu coração Ai, como gente. Cara, foi uma facada. Primeiro ele deu uma elogiada, achei interessante. Ele nem falou que ficou muito bom. Achei. E, cara, foi top, a apresentação foi top. Mas ele falou, achei interessante, mas tem Não nada a vai, ver não com a. tem nada a ver. Não é a identidade do que se pede. O encontro é de MPB, você tá cantando outra coisa. Cara, aquilo foi. Aí eu comecei a entender um pouco desse mercado. E aí eu reduzi um pouco as coisas que eu colocava e seguia com o jogo, né? Mas, cara, profissionalmente, você recebeu uma crítica e você dá um valor. Aí quando você recebe uma crítica aqui na igreja de uma pessoa que já viveu tudo isso aqui e você não dá valor, aí a gente precisa parar e reconsiderar muitas coisas. Paz, isso daí você me fez lembrar de uma situação que na época que eu tocava com antes, a gente tocava muito no Rio, né? Cara, e Rio, assim, tem uma igreja aqui, onde é o estúdio. Aí, duas portas aqui, tem outra igreja. É isso. Duas portas, tem outra igreja. O lugar E igrejas grandes e igrejas é, pequenas. Cara, e você entra em. Ó, tem uma rua, uma avenida. Você vai entrar em todas as igrejas, tudo músico bom. é. Não Rio é de nego Janeiro. ruim, não, filho. É nego bom. Rio de Janeiro Aí eu acelera. lembro que acontecia isso com a gente direto, Eliel. A gente chegava na igreja, pá, a banda do antes chegou e tal. Mano, os músicos. Não tem aqueles memes que aparecem na internet? Que o cara tá tocando aqui bateria, né? Aham. Aí fala assim, chegou a varoa. Fih, com música é pior. O cara tá aqui. Chegou A gente vocês. chegava, pô, banda do ano chegando, aí com equipamento, não sei o quê. Filho, o cara fazia um Aí montão você de coisa. fala, meu Aí eu falava Deus assim, do cara, cara destruindo, velho. Só que antes, né, de isso acontecer, dessas coisas começar a acontecer, o meu coração foi forjado. Por quê? céu. Na época que eu tocava pra um cantor e a gente tocava música específica do cantor, filho, eu tocava do jeito que tava gravado. Aham. Tanto que isso é uma das coisas que um dos meus líderes que eu tive, que foi o Amaury, o Anderson falou muito isso, a Deus falava muito isso, ele falava, Dreyfus, tira o que tá na música. Entendeu? Aham. Então, como eu tinha só aquilo, mano, eu comprei uma bateria pra mim, montei ela no meu quarto e eu tirava, ficava Massa. ouvindo a virada. É o treino, Botava né? o fone. Você fazia o treino. Aí, bom, aí tinha muitas das músicas, muita não, né? Todas as músicas eram o Adelso que gravava. Ele era produtor, né? Ele gravava alguma coisa de bateria, ou senão ele tava lá no dia que o cara tava gravando. Aham. Então ele olhava. Então tinha uma virada que às vezes era muito difícil.
parava na casa da Adelso, filho. Adelso, essa virada aqui, filho, tô conseguindo fazer e Me tal. ensina aqui, Aí, bota. às vezes, ele me ensinava, senão às vezes ele não lembrava. Aí, rapaz, nem lembro como é que o cara fez, não. Poxa, mas faz assim. Ah, Daí ele tinha bateria, ele, não, faz assim, tal, tal, tal. Aí eu em pegava casa. e tal. Pô, era muito legal. Então, quando a gente chegava nessas igrejas, filho, os caras Cara. destruindo e tal, e eu assim, de boa. Fih, quando eu chegava, tocava música quadradona. Aham. Aí os caras ficavam assim, olhando e tal. E era gratificante, porque eu fazia o meu. É aquele lance, né? O arroz e feijão É, bem o feito, filho. básico bem feito. Sem Sempre ficar botando funcionou. muita coisa e tal. E nessas viagens, assim, aí teve um cara uma vez que ele chegou pra mim e ele falou assim, pô, mano, como é que você. Olha só a ideia do cara. Ele, pô, mano, como é que você consegue tocar assim? Aí eu falei assim, tocar assim como? Tranquilo. Aí ele, não, pô, você não bota muita coisa e tal. Eu sei que você, pô, pra você tá tocando com antes, você é um batera, não sei o quê. Aí eu falei com ele, falei assim, cara, eu aprendi que o menos é mais. Aqui eu tô acompanhando o cantor. No dia que eu for a atração principal, Ponto. aí eu posso querer fazer um montão de coisa. É workshop. No workshop. Ele falou assim: agora em relação a eu acompanhar um cantor, né? Eu não posso ficar fazendo um montão de coisa. Aí depois veio a pá de cal, né? Que rolou, que foi nesse. Que a Aham. Gabi veio aqui. Ela explicou sobre isso também. Perfeito. Que um ministério de louvor não tem ninguém que sobressair. Né? O Isso que aí. vai estar um pouco, um passo à frente é o ministro, porque ele conduz Exato. a ministração, mas todos nós somos ministros. É isso aí. Mas a relação da música, porque não adianta nada você chegar na igreja ali, você vai cantar uma música, pô, igreja de adoração e tal. Cara, eu falo isso porque eu me sinto mal. Não em Aham. relação à nossa igreja. Já aconteceu, mas às vezes de você numa igreja, aí você tá lá, a ele a glória. Você tá de braço levantado, adorando, tipo, sentindo a música e do nada começa a acontecer alguma coisa que não é da música. É uma virada, é uma. Cara, Toda anomalia gera um desconforto. A gente precisa ter muito cuidado. Então, quando a gente vai reharmonizar, quando a gente vai criar alguma coisa, a gente, foi o que eu disse, a gente tem que ser intencional. Tudo que você faz diferente do que tá ali, você cria um espanto. Então, eu tô ministrando ali, tô cantando a Ele a Glória, de repente eu quero mudar, quero cantar na quinta aumentada, quero. Aí a igreja vai fazer o quê? Vai parar de cantar e vai ficar me olhando. E essa minha intenção não é, a não ser que seja a intenção. Estou num campeonato. Ah, tô lá no Troféu Gerando Salvação. Cara, toda música no Troféu Gerando Salvação é um arranjo diferente. Por quê? Porque a proposta é essa. A proposta não é fazer cantar, é cantar. E cantar bem. E é o que eles fazem lá. Então você pega uma música Paloma Posse com Abdiel, o que os homens dizem. Cara, ficou sensacional o arranjo. Mas é um arranjo magnânimo que a gente não consegue reproduzir na igreja, né? Inclusive. Mas eles fizeram intencionalmente pra pocar mesmo, nossa gíria, né? Pocar. pra fazer um negócio. Mas quando a gente tá na igreja, não é essa a proposta. E é isso aí, é o básico bem feito, a condução. E depois você joga um temperinho ali no Isso meio, aí. aí as pessoas falam: Meu Deus, aquele cara toca demais. Nossa, como ele canta. E isso é engraçado que surgiu Eu até, na gravação que teve recente aqui da Narissara, o cara que veio pra fazer a produção é Aham. o cara que gravou batera pro Jefferson Sueli, né? Sim. Aí ele que gravou aquela música, mas aí. Aham. Aí eu conversando com ele, com o batera que gravou, aí eu fui falei com ele, eu falei assim, rapaz, eu tenho alunos que a galera chegava lá queria fazer a mesma coisa. Aí eu até zoei com ele, eu falei assim, rapaz, e aquilo ali ninguém reproduz. Aí ele chegou pra mim, rapaz, eu não consigo fazer igual. Eu fiz na hora da gravação lá, mas vamos fazer de novo aqui, não sai. Aham. Aí eu falei assim, então, e eu falo isso com o pessoal. Não dá pra você fazer igual, coloca um pouco da sua identidade e faz alguma coisa que não atrapalhe a música. Isso. Entendeu? Aham. Porque fora isso, você vai estar fazendo besteira. Exato. Fora isso, aí ele falou assim: esse é o caminho, porque. Aí ele falou, igual eu gravei. Aí eu já toquei algumas vezes com eles e chegou na hora eu não consegui fazer igual. Mas Aí fez eu falei assim, cara, similar, eu fez vou semelhante. simplificar o que eu fiz e boa. Aham. E é o que ele faz. Agora não, tem gente que às vezes não faz o que tá feito, quer fazer uma coisa totalmente diferente, aí caga E tudo. não consegue. Aí que tá. Você
projeta, você pensa, vou fazer. Quando você executa, é outra Ai, história. Jesus. Você falou aí do Rio de Janeiro. Eu morei lá há alguns anos. Eu queria entrar nesse E assunto aí. eu morei, você falou, eu lembrei na hora aqui. Cara, ali foi um berço pra mim. Por quê? Quando eu fui pra lá, eu já tinha uma vida musical estabelecida aqui no estado. Mas quando eu cheguei lá, meu amigo, eu falei, eu sou o menor de todos. Que a igreja que eu tava só tinha negão. Nossa. Que saudade. Cara, Cara, é igual as igrejas de Brasília. A igreja de cara, Brasília é assim também. eu nunca Nunca fui. foi? Nunca fui. Só tinha negão lá e tal. No louvor, um negão no teclado. Faleceu já, infelizmente. Cara, que louvor. E eu já era líder de louvor aqui. E fui pra lá e falei, cara, essa igreja aqui, eles devem ter uma estrutura gigante. Eu sempre fui observador. Gigante de organização para ministério de louvor. E aí eu, com o passar do tempo, eles foram me conhecendo e me oportunizaram participar do ministério deles. E nessa igreja, o Samuel Messias fazia parte do Uhum. ministério de louvor lá, ele não tinha estourado ainda. Grandes nomes já foram lá, passaram, estiveram lá. Um grande amigo meu, o Esther, já foi de lá também. Ele foi produtor da Midian e tal. Cara, muitas pessoas boas. E eu olhava aquelas pessoas e eu falava, meu Deus, como eu queria cantar com essas pessoas. Chegou o dia. Quando eu fui cantar Dreyfus, minha voz era isso aqui, ó. Era muito pequena porque eles tinham uma vivência musical muito maior que a gente. Aqui a gente é café com leite. Eu tô falando num modo igreja padrão. Sim, Tem sim. muitos músicos aqui que são excelentes e são exportados para fora. Eu reconheço isso. Mas estou falando de um modo geral, um modo padrão geral. Sim, sim. Eles vivem o black music, o estilo há muitos anos. E a gente lutava para cantar um raiz coral na época aqui, um Kirk Franklin, olhe lá. E lá eles já viviam isso no louvor natural. Aí quando eu comecei a frequentar o ministério, teve um ensaio. E aí, cara, foi o chocante pra mim, porque aqui a gente ficava horas em estúdio ensaiando, a equipe estabelecida, designada. E aí, cheguei lá, o ensaio era um ensaio geral. Todo mundo do Ministério de Louvor ensaiando, junto, junto. E aí, não tinha escala. Na hora do culto, o líder ia e falava, Eliel, sobe. Dreyfus, Nossa. sobe. Ou seja, é uma forma de você. Rapaz, que Loucura. doideira, velho. Coisa que hoje eu não consigo reproduzir aqui. E eu tenho 300 pessoas. O ministério todo estava pronto. Mas lá tinha quantas mais ou menos pessoas? Cara, tinha muita gente, mas não Não chegava. chegava a 300 mais. Não, tinha acho que umas 60, 50 pessoas. Era muito grande. Acho que é muito. Acho que tinha umas 40 pessoas. Estavam todos lá. Todos cantando. Cara, grandes nomes, tá? Beck de Ivete Sangalo tá lá, que não tá na igreja, mas lá no Rio eles têm muito disso, né? É muito Sim, sim, comum as sim. pessoas tocarem no singular e enfim, no gospel. E eu me senti o menor e quando eu vi essa estrutura eu falei, cara, não é possível. Com esse ensaio geral as pessoas conseguem trazer para o altar toda essa essência, essa conexão, e aí que tá a palavra, a conexão que hoje é difícil a gente ter, a gente criar. Como um ministério que tem muita gente, é muito difícil a gente sincar uma banda, é muito difícil a gente sincar um vocal, porque as pessoas não se preocupam em cantar juntas. As pessoas se preocupam em cantar. E lá era diferente, cara. Lá o ministro tinha seu papel, o vocal Não, tinha seu papel. e o interessante disso tudo, você falando isso aí, me remete a um pensamento de que a galera quer estar no Ministério de Louvor por estar. Entendeu? Eu falo isso porque há um tempo, quando eu era muito jovem, eu morei no Rio também, mas eu morei muito pouco. Eu não me adaptei assim. E Aham. eu vim, voltei, fiquei morando com meu irmão, aí depois meu outro irmão que tava lá voltou e tal. Beleza, acabamos voltando. Mas eu entrei numa igreja lá, em Campo Grande, onde que a gente tava morando, lá no Rio. Aí eu entrei, e eu sempre fui assim. Era Bleia? Era assembleia, eu ia nas igrejas, aí eu falava assim, louvor legal. Mas não era aquela coisa que, tipo assim, caraca. Aí quando eu entrei nessa igreja, eu falei assim, rapaz, que louvor é esse, velho? Aham.
Aí isso me desafiava, tá ligado? Aí eu falava assim, eu quero Quero estar chegar, ali. quero ir. Eu quero estar ali. É isso aí. Aí eu falava, não, não, tá doido. Aham. Eu quero. Olha isso. E tipo, às vezes hoje, se eu for lá, talvez eu não vou falar com esse entusiasmo, tipo, nossa, o louvor. Aham. Mas, cara, você via a entrega, você via os caras. Entendeu? E aqui no Espírito Santo também, aqui em Vitória e tal, já aconteceu disso. De eu ir numa igreja em Vila Velha lá e eu falava assim, rapaz. Uhum. E isso aconteceu uma vez que na época eu namorava, aí eu fui levar a minha namorada no ponto, aí eu passei em frente à igreja, Sim. dessa igreja que eu fiz parte. Aí eu passei em frente à igreja, o louvor tocando, aí já tava nessa época de tudo escuro e tal, Aham. jogo de luz e tal. Eu falei, rapaz, que igreja é essa? Aí eu falei assim, pô, vou voltar aqui uma outra hora. Aí até falei com a minha namorada na época. Aí, tá, beleza. Aí fui levando ponto, aí quando eu voltei e tal. Aí você passa olhando assim, né? Aham. Aí o pessoal daí na porta, não, tu quer entrar? Não sei o que. Eu falei, não, outra hora eu venho Com aí a e tal. balinha, um É, outra hora eu venho bombonzinho. aí. Aí beleza, aí isso foi num domingo. Quando foi no outro domingo eu fui. Aí na Aham. época eu era da DNV. Aham. Já tava morando com meu irmão aqui, aí eu falei assim, pô, vou lá. Aí cheguei na igreja, me arrumei, vai que hora começa o culto, tá? Começa tal hora. Aí na época acho que começava 7 horas, eu acho, 6h30, não sei. Aí Aham. eu falei assim, não, hoje eu vou. 6h30 Aí, já era church, então. já é church lá. Aí eu cheguei pro Dan e falei assim, Dan, hoje eu não vou na igreja não, eu vou aqui na igreja aqui, perto de casa. Na Gileade, né? Uhum. Aí eu falei, vou lá. Cheguei na igreja, aí sentei lá atrás. Aí eu falei, a igreja tava enchendo ainda, né? Aham. Falei, pô, tá muito longe. Fui andando no corredor, eu sentei na segunda fileira, do lado, perto da bateria e tal. Eu Aí faço a já mesma fiquei. coisa, Aí eu sempre fiquei na ali, frente. tá tranquilo, gosto de sentar na ponta, né? Aí sentei. Ele é, ó, tá doido, velho. Aí lá na Gilead, eles têm o. Coisa do ministro tocar violão e cantar, né? Legal, Aí ele vai conduzindo e tal, e na época, legal. nossa, o Rafael cantava demais e tal. Aí ele tá cantando. Eu falei, nossa, velho. Aí o batera tocava bem, tinha dois bateras. Batera tocava pra caramba. Eu falei, caraca, velho, eu quero dar esse Despertou louvor. o Eu desejo. quero dar esse louvor, velho. Aí, aquele negócio aí fui. Aí tinha um cara que ele me conhecia do Anderson e tudo e tal, e ele tava lá nesse dia. Aí, só que ele não falou comigo nada não. Aí ele foi e falou com o líder do louvor. Rapaz, o batera que tocava com o Anderson, não sei o que, ele tá Tá aí. aí e tal. Ele, que é? Ele me mostrou. Aí beleza, aí quando acabou o culto, eu tô indo embora e tal. Aí ele e mais uma outra pessoa chegaram. Pô, tudo bom, não sei o que, seja bem-vindo, quiser voltar mais vezes. É aquele negócio, né? Não sei Sim. o que, tal. Eu falei, não, pode deixar que eu vou vir. Aí o culto lá era, na época da NV, o culto era domingo, terça e quinta, e lá era culto quarta e domingo. Aí terça-feira eu ia no DNB, na Da quarta-feira, quarta tava pum, lá. cheguei lá. Aí na quarta-feira eu cheguei, cara, culto mó pentecostal. E, Eita. tipo assim, no culto de domingo, worshipão, Aham. adoração, não sei o quê. Aham. E lá, pô, me amarro nisso, filho. Era, sei lá, 1 hora de louvor. Nossa. Aí no final dessa 1 hora de louvor, tinha oferta. Nossa. Aí, na música da oferta, já meio que emendava, assim, sei lá, de um jeito que você não tinha. Ah, é oferta. Não tinha uma interrupção É, o pessoal meio que sabia, tipo, litúrgica. ó, nessa música aqui vocês vão lá que vai ser oferta. Uhum. Entendeu? Aí o Uhum. pessoal tava cantando, a galera chegava na frente, aí o pessoal já sabia que era oferta, aí o louvor parava, aí o pastor vinha, falava alguma coisa e tal. Aham. O pastor saía, a banda já entrava, mas tipo, já ficava no clima. Bem dinâmico, A né? galera, o pastor falando e a banda ali, junto e tal. O pastor largava o microfone, aí a galera ia ofertar, né? Botava os negócios lá, a galera saía do Aham. local e ia. Aí nisso daí o louvor cantava. Aí quando a galera parava, aí ele já vinha e tal. Aí o que acontecia? Acabava o louvor, os negócios do ofertório tava lá, o pastor subia pra pregar, aí ele orava pela oferta e começava a palavra. Aí a banda descia e tal. Tipo, não tinha outra coisa. Eu achava isso massa, Louvor por e 1 hora palavra. de louvor e palavra. E tal. E Caraca. beleza, aí eu falei, caraca, velho. Aí fui conversar com meu irmão, falei, Dan, vou sair do DNV, vou pra Gilead. Aí, Dan, na época, não, mas você que sabe, você é velho já e tal.
Deus te abençoe. Aí fui conversar com o pastor lá, pastor Eduardo, não sei o que, pastor tô indo, não sei o que, tá lá. Ele, não, bem, vai, meu filho, vai. Bem. Aí na época tinha um pastor Vinícius, né? Eu conversei com ele, que era o pastor de jovem. Aí fui pra Gilead. Caraca, Cara, aí rolava isso daí. caraca. Aí teve um dia que eu tava lá, já tava indo, acho que uns 2, 3 meses. Aí o menino que era, ele era o vice-líder, né? Porque a líder lá era a apóstola, que era Sim. uma tá, a missionária, né? A Aham. pastora. Aí ele falou assim, pô, você não quer vir no nosso ensaio, não? Aí eu falei, quando que é o ensaio? Ele, pô, no sábado de tarde, chega aí e tal. Cara, quando eu cheguei, tava todo mundo louvor lá. Ai, que Não loucura. tava, tipo, Só a escala do só a dia. escala. Tava todo mundo. Aí eu cheguei e Poxa, falei assim, gente, o que tá todo mundo fazendo aqui? Será que hoje é reunião? Fih, a apóstola chegava, ela lia versículos da você Bíblia, ela vivia um orava, momento com o não sei o ministério. que, vamos orar junto, botava todo mundo pra orar junto, tipo, em dupla, orava eu, você e Tiago, Aham. e não sei quem, 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 depois trocava, Cara, que ia fazendo sensacional. comunhão. Ali Olha, você vai conhecendo todo mundo do louvor. olha Aí isso. tamo ali, não sei o que e tal, tal. Aí vamos ensaiar. Aí pegava e ensaiava. Aí, cara, isso que eu achei mais lindo. Porque no dia que eu fui, quem tava tocando era o Michel. Aham. Aí no outro dia era um outro batera lá. Só que o outro batera que era, vamos botar, o principal. Sim. Aí o Michel tocando e tal. Aí nesse ensaio o Michel sentou, mano, no banco. Ele pegou, sentou e tal. Aí eu esqueci o nome do outro menino. Aí ele começou a tocar e tal, tocando, tocando, tocando. Aí saindo, aí depois trocava, Michel ia, tocava, não sei o quê. Aham. Aí eu falei assim, pô, mano, calma aí. Tem um negócio estranho O aí. que tá O que tá acontecendo aqui? acontecendo? Aí beleza. Aí eu falei assim, amanhã eu vou ver. Porque amanhã é o Quem vai culto, tocar? é. Aí chegava o Davi, que era outro batera. Aí ele foi, na hora de subir, tal, tal, tal. Aí tá os dois na bateria, tipo, montando prato, não sei o que, Aham. tal, tal, tal. Aí o Michel, pô, União, valeu, cara, não sei o que que, tal, tal, massa. tal. Aí ele foi, desceu. Aí ele me cumprimentou, ei, Dreve, beleza? Eu falei, beleza, tal. Aí eu falei assim, é o Davi que vai tocar hoje? Ele é. Eu falei, tal. Aí depois eu falei, mas, cara, como é que vocês. Não, domingo você toca, domingo eu toco e tal. Aham. Aí ele falou assim, cara, geralmente quem escolhe é É a a apóstola. líder. É ela que chega e fala hoje quem vai subir. Só que tá todo mundo. E quando você me falou isso daí, eu falei, pô, no Rio é Lincoln. assim, mas eu já vivi isso aqui. É, Aí o que é. acontece? Nesse templo que era, que agora eles mudaram de lugar, nesse altar, atrás tinha uma salinha que guardava os instrumentos, mas era uma sala até grande. Uhum. Entrava todo mundo, mano. E no louvor Caraca. não tinha muita gente, é por aí, igual você falou, se tinha, sei lá, 30 30 pessoas. pessoas era muito. Ou menos. Aí entrava todo mundo pra essa salinha, aí orava, todo mundo abraçado e tal. Aí Poxa. orava, 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 orava. Aí ela falava assim: então, hoje quem vai subir, Rafael entrava ministrando, aí às vezes ela cantava junto, quem vai tocar teclado hoje é a Débora, que era a menina que tocava. Ou tinha esse que era o vice-líder. Só que aí Uhum. quando ele não tocava, ele ficava no som. Tinha um sonoplasma, mas ele ficava dando um apoio e tal. Ah, não, hoje quem vai tocar. Ah, não, hoje nós vamos montar os dois teclados. Aham. Aí pegava, montava os dois teclados, ela tava grandão e tal. Bateria, hoje é o David. Ah, hoje é o Michel. Entendeu? Aí ficava assim, não, baixo hoje é. Tanto que o Shell era até de lá, só que o Chara Shell era da já. congregação Sim. de Do Cariacica. pastor que eu conheço, Rodrigo, É, gente boníssima. muito, muito gente É. fina. Aí eu ficava assim, caraca, mano. Aí eu ficava assim, ah, não, mano, esses caras devem ficar indignados um com o outro. Não, hoje eu quero tocar. Só que não tinha isso, mano. Aí depois eu conversando com os meninos, eu falei assim, não, cara. Aí o David falava assim, o Davi falava assim, não, cara, é porque às vezes dia de semana eu não consigo tocar. Aí o Michael geralmente ele toca mais de domingo Uhum. de Dia de quarta. quarto. E no domingo, às vezes eu toco, mas às vezes eu falo assim, ah, não, hoje eu vou tocar. O líder, no caso, né, a apóstola, ela tinha essa. Não, pô, mesmo que o Michael tocou na quarta, Michael, assume hoje. Aham. É claro, né? Era Ela uma tem. gestão. E Era ela uma tinha gestão. sensibilidade também, de Perfeito. orando ali e tal. Perfeito. E por ela estar à frente, né? Muita gente às vezes não tem isso, às vezes fala assim, não, você não vai tocar. Às vezes, você tá de marcação comigo. Não, cara, às vezes é uma coisa que Deus falou com o líder. É. Pô, Deus fala com o nosso líder, com o nosso pastor, não vai falar com o nosso líder. É. Aí tem muita gente que não entende isso. E é uma visão macro, né? Que a liderança ela tem que ter. E aí entra como um alerta para os líderes de ministério que existem, né? A gente tem que saber muito como fazer as coisas. A gente organiza demais, a gente quer colocar regras demais e a gente deixa de viver esses momentos aí de fluir do espírito. A gente deixa de gerar comunhão, porque isso para mim
Esse ensaio, para mim, isso é um culto. Isso é uma vida com Deus. Sim. Você tá ali, você tá orando com as pessoas, você tá lendo a palavra do Senhor e você tá adorando ao Senhor. Cara, é um culto. Então, assim, a gente às vezes quer organizar muito e a gente perde um pouco essa essência. Não acho errado a organização, mas eu acho que a gente poderia, e o sonho que tem no meu coração, que eu gostaria muito de fazer isso dentro do nosso ministério, é justamente essa integração, sabe, das pessoas, porque a gente percebe como são as coisas no dia a dia. Tem muita gente que trabalha, tem muita gente que não tem disponibilidade, tem muita gente que tem disponibilidade. E, obviamente, essas pessoas que têm mais disponibilidade cantam mais vezes, tocam mais vezes. Mas, assim, a liderança precisa ter o discernimento espiritual e ter a visão macro de tudo, né? Então, teve um caso, contando aqui já, de um ministro. Tive a conversa com ele essas semanas e eu falei, cara, olha, eu segurei você no começo da sua. Quando você chegou na igreja, eu não te oportunizei. Aí ele falou, Eliel, eu percebi, mas por quê? Aí eu falei, pra te proteger. Por quê? Porque você chegou e você foi inserido de uma forma muito brusca, muito rápida. E isso, querendo ou não, causa sensações em outras pessoas. Então a liderança ela tem que ter saber como colocar pessoas também. E aí eu falei, por isso, fulano, eu reduzi um pouco. Você vai participar no vocal, você vai participar tocando, você vai participar cantando como back. E aí, com o tempo, você vem a ser ministro, porque você já é um ministro. Você só não está atuando, mas você é. E aí, no tempo certo, eu soltei e tá uma bênção. Falei, olha, Deus está te usando, está sendo muito bom. E sabe, então essa visão macro que se lá atrás ele tivesse murmurado, tivesse reclamado, sabe, até sair da igreja, tem gente que até sai do ministério por conta de coisas assim, porque não entende e não busca conhecer a visão da liderança. Então são dois lados. Não, isso eu já cansei de contar aqui no podcast. Quando eu era da Hebron, o Amaury fazia isso, cara. Ele, a pessoa. Ele, você chegou lá. Ele ia parar e falava assim: não, Eliel tá aqui na igreja, que bom. Pô. Tá bom, então vamos observar. Pronto. Ele parava assim, falava assim. Aí quando eu perguntava a ele, ele falava assim: não, Dreyfus, eu vou acompanhar a pessoa. Aí ele falava assim: não, eu quero ver se num mês, né? Vamos botar, tem 4 terças-feiras Frequência. que era culto de ensino. Eu falei assim, eu vou saber se ele vai estar lá. Porque ele tava lá, então ele olhava. E ele Aham. rodava a igreja toda. Ele ia andando, andando, Pai do Senhor, a galera e tal. Aí parava, ficava lá atrás. Aí ele olhava, não sei quem tá aqui, não sei quem tá aqui. Eu falo isso porque às vezes eu sentava no meio da igreja, tava cheio, eu vi ele passando, Aham. entendeu? Aí, aí muita gente acha assim, pá, Dreyfus começou a tocar porque era irmão do Dan, porque o Dan era da base dele e tal. Eu falava, não, mano, eu tocava porque eu Passou ia o pra igreja. processo. Viveu o Fiquei na igreja um processo. tempão e depois tu ia tocar culto de domingo, 4 horas da tarde, culto de jovens. Imagina, domingo, Cachoeira, Tapimirim, 4 horas da tarde. Aquele frio gostoso. Aquele clima enorme. E tocando Tá lá pra louco? 10 pessoas. Calor. Tipo, a banda, 10 pessoas assistindo. O culto que a maioria não queria. A maioria não queria. Aí eu, beleza. Aí ele falou assim, André, porque se o pessoal quer status, o pessoal quer vir pra cá, Oh, a igreja tá crescendo e tal, então quer o quê? poxa Não, eu vida. quero tocar. Quero tocar. Aí chegava lá, Mauri, tô aqui, tá? Se precisar, não sei o que. Ele, não, amigo, top. Poxa Aí vida. chegava, não via o cara na igreja, É. Ah, isso é resolvi muito nada. triste. Isso é muito triste. A gente sabe, as pessoas, que graças a Deus a gente está num ministério que vive muito a palavra. A nossa igreja prega muito bem a palavra do Senhor. E as pessoas entendem ali, dentro do nosso ministério, que tem uma estrutura, tem uma liturgia, tem um processo. Então, antes da pessoa cantar, a pessoa passa por uma capacitação ministerial para entender o que faz. Mas em outras igrejas, em outros lugares, às vezes não é assim. Às vezes a pessoa almeja estar pelo status, sobe no altar pelo status e permanece por conta disso. E isso é muito triste, porque volta a questão do papel, não entende seu papel, não leva a igreja à adoração, cresce com isso, mas a igreja não cresce com ela. Isso é triste demais. Infelizmente acontece e a gente precisa trabalhar o entendimento das pessoas para que a gente consiga mudar esse ciclo, essa história.
mudar a gestão da liderança, fazer a liderança entender como trabalhar esses processos e fazer as pessoas entenderem, aceitarem e reconhecerem que o processo é relevante. Eu falo isso porque eu não quero, seja, né, na nossa igreja, seja em outras igrejas, a gente não fala isso, né, tirando da nossa igreja, a gente fala de igrejas em gerais, né, a massa, vamos Aham, colocar assim. Gente, eu acredito, eu falo isso é, pela gente e eu aham. falo isso por outras igrejas também. A gente não quer um ministério inchado. É, Porque você tem um ministério inchado, é, não resolve de nada, porque você tem um montão, mas não tem ninguém. é, Aí acaba ficando nisso, porque você não consegue usar e tal. Então, o ideal é você ter qualidade. é. Né? Eu sempre falo isso. Você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que melhorar sua vida espiritual com Deus, você tem que melhorar sua vida espiritual com Deus. Mas é você ter um propósito. É você ter um norte. Não, eu preciso fazer isso porque isso não é que seja uma válvula de escape. Uhum. Entendeu? Porque eu já ouvi pessoas falando, não, eu tô no ministério porque eu tenho que fazer alguma coisa na igreja. Nossa. Não, e não é nem ministério de louvor, tipo, ministério de Aham. obreiros. Ah, não, eu gosto de servir porque eu não gosto de ficar só no banco. Não, beleza, isso é uma coisa legal, você gosta de servir. Uhum. Mas que não seja uma coisa que você faça sem Não ter é o o seu chamado, aptidão pra isso. não Isso é o aí. Não é chamado. o seu chamado pra isso. É isso, isso me deixa muito triste quando a pessoa fala, até a questão do louvor, eu tenho estudado muito sobre isso nos meus tempos disponíveis, sobre a adoração, o louvor e a adoração. Eu fico muito triste quando uma pessoa pede pra gente cantar um louvorzinho. A Eliel vai ter um culto, um jantar na minha casa, não sei o quê. Tem como a gente fazer um louvorzinho lá? Ah, meu amigo, não, não. O louvor é poderoso. A gente precisa entender que o louvor não é algo, não é uma parte litúrgica. O louvor é adoração ao Rei dos Reis, reverência ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A gente precisa dar essa importância. E isso tem me incomodado. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai entendendo e a gente fica irritado, né? Então, quando a pessoa, Eliel vai ter uma programação aqui, aí você faz um louvor de abertura, depois você canta mais uns dois, como algo banal. E não, para mim, cantar a Deus, e isso é algo que eu faço exclusivamente desde o dia que o meu pastor me colocou na parede e falou: Liel, você acha que se você cantar para o Senhor e unicamente, exclusivamente para o Senhor, ele vai deixar você perecer, ele vai deixar você passar necessidade? Então eu tomei um passo de fé e eu canto exclusivamente para o Senhor. Então, tudo que sai da minha boca em louvor, em adoração, cara, tem um propósito, tem um sentido, tem uma intenção, tem um sentimento. Então, nunca vai ser um louvorzinho, nunca vai ser algo banal, né? E dentro das igrejas a gente precisa entender isso, cara. Senão, tá tudo perdido. Tô fazendo muito por nada. Muito por nada. Meu É, amigo, obrigado muitas por você histórias. estar aqui. A gente tem que marcar mais vezes. É, acho que tinha que ter uma parte 2. Mas eu queria, Eliel, eu tenho feito isso com algumas pessoas que eu acho que tem sempre algo a passar, Uhum. né? Que você deixasse um recado pra galera em relação a isso, em relação à adoração, aí você vê o que você vai falar, mas para ligar esse alerta que não é só cantar, né? A Perfeito. gente tem que entender que não é só isso. É. Então aí você olha pra câmera ali, Câmera um, deixa... câmera 2, câmera 3. Ai, meu Deus, eu sou tímido, não consigo ficar olhando assim. Ah, deixa seu A recado aí. gente, como ministério de louvor, nós precisamos entender a nossa responsabilidade. E muitas vezes nós, como ministros, como vocais, ministros que eu falo num modo geral, um todo, a gente tá muito ferido com coisas que nós passamos na nossa vida, na nossa caminhada espiritual, nas igrejas que nós frequentamos. E isso é natural, isso acontece. Nós estamos servindo a um Deus Todo-Poderoso, mas nós somos geridos por pessoas. E pessoas são falhas, pessoas deixam a desejar, pessoas criam expectativas diferentes umas das outras. E a gente não pode se deixar abater. Quando a gente sobe no altar,
Nós não vestimos uma máscara para adorar a Deus. Nós subimos com todos os nossos problemas, nós subimos com tudo que a gente tem, tudo, e entregamos no altar para que o Senhor resolva, porque Ele pode resolver. Então, quando a gente tá ali no altar, às vezes você, meu Deus, eu vou tocar, eu tô na escala, eu vou subir no altar, mas eu tô tão assim, não tô sentindo nada. Meu amigo, minha amiga, você não precisa sentir para fazer. Você faz para sentir. Isso vira uma chave na sua vida. Por quê? Porque você vai começar a entender o poder da adoração. Quando você ergue a sua mão como sinal de rendição ao Senhor, quando você ergue a sua mão em sinal de prontidão de receber ao Senhor, o mundo espiritual está trabalhando, a palavra está trabalhando. Então você está adorando ao Senhor, Ele está cuidando da sua casa, Ele está resolvendo os problemas, Ele está trabalhando no seu coração, na sua mente. Então vamos virar essa chave. Ministério de louvor tem um papel fundamental dentro da igreja. O momento da adoração tem um papel fundamental. E você que é ministro, que você que toca, que canta, você precisa entender isso. Então não há um médico que não tenha estudado medicina, não há um engenheiro que não tenha feito engenharia ou um juiz que não tenha feito direito. E eu espero do fundo do meu coração que não exista mais ministros de louvor que nunca tenham estudado sobre adoração, sobre o que é ministração. Então fica esse recado para você de todo o coração, de uma pessoa que vive disso, um propósito de Deus e que vive o extraordinário de Deus. Se programe, se estude, se dedique e faça do fundo do seu coração que o Senhor está de braços abertos para receber a sua adoração. Fechou? É isso aí, galera. Ai, meu Deus. Pessoal, muito obrigado. Eu que Foram agradeço. Top. momentos incríveis. Foram. Meu amigo, Deus te abençoe. Na próxima aí, rodada aí, você vai estar com a gente, se Deus quiser. Tô com vocês. Só chamar que a gente vem. Tem muitas histórias aí para poder Tem. relembrar e muitas coisas para poder também passar para a galera. Eu acho que esse que é o objetivo, né, legal do Garage Music e desses episódios, porque são coisas que a gente já viveu e pessoas relevantes na música já viveu. Legal. E a gente passar isso pra galera que tá chegando agora, ou a galera que já tá nesse movimento, mas precisa acertar uma outra coisa, isso é interessante, porque são caminhos que a gente vai dar, não quer dizer que a pessoa tem que seguir. Mas Não. são caminhos que a gente vai dar, que às vezes a pessoa tá batendo a cabeça e vai falar, rapaz, eu acho que eu vou fazer ele igual o Eliel falou. Aham. Acho que talvez melhore. E Dicas vai. simples. São É, dicas. Lembrei o nome do canal, é Foco E e fé. Fé. Isso aí. Se a gente não tiver foco, meu amigo, Não adianta. não adianta. Seja intencional, provoque a adoração na igreja, que tudo vai mudar. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Deixa sua curtida, comente, compartilhe aí com a galera aí. Tem muita coisa boa aqui que foi abordado e, se Deus quiser, são momentos que a gente, né, confidenciou aqui que vão mudar a sua história, vão mudar a sua vida e que Deus venha te abençoar, te fortalecer e que logo, logo você venha dar testemunhos de tudo aquilo que a gente testemunhou aqui, ouviu aqui e que foi diferencial na sua vida. Muito obrigado por estar aqui até agora com a gente. Que Deus abençoe a sua vida e até mais. Obrigado.